Olá, turma do sexto ano. Espero que esteja todo mundo bem. É isso. Vamos para mais uma semana de aula da nossa disciplina de História. Vamos lá. Hoje a gente vai começar um novo assunto, né? Que é os povos nativos do Brasil. Essa será a nossa primeira aula, mas a gente terá duas aulas, tá bom? Eu gostaria de começar apresentando logo essa imagem aqui a vocês, né? A gente observa aí três homens de armas, né? Isso. Aí possivelmente uma família, crianças, né? Dá para perceber que ela está acorrentada, né? Isso. E isso aí, na verdade, são os nossos índios. Quando os portugueses chegam ao Brasil, eles tentam e eles escravizam esses índios. Mas, professor, por que você colocou lá a palavra nativos? Por quê? Vamos lembrar um pouco da história lá do quarto ano, terceiro ano, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares. Não foi isso que a gente escutou muito na escola e dos outros professores? E quando chegou aqui, ele mudou a rota e chegou aqui e viu os índios, né? Portugal conta essa história. Portugal conta que, na verdade, ele estava querendo chegar nas Índias, atrás das especiarias, mas, na verdade, chega no Brasil. Então, esse termo índio a gente está se questionando muito, né? Que foi dado aos povos nativos do Brasil. Então, por isso que a gente chama de nativos, mas, por enquanto, a gente vai chamar índio para todo mundo entender, não é isso? Então, vê essa imagem e olha como é que a gente cria a ideia do índio no Brasil. Para essa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre a história. É isso. A segunda, a gente vai falar sobre mais atual, né? A questão indígena mais atual no Brasil. Queria que vocês acompanhassem comigo aí a leitura. História dos índios brasileiros. Primeiros habitantes do Brasil, na época do descobrimento, haviam cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo país. Quer dizer, quando os portugueses chegam aqui, tinha uma população enorme de índios, né, de nativos aqui no Brasil já. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população indígena que habitava o litoral. Os índios que Cabral encontrou na Bahia pertenciam ao grupo linguístico tupi. Por quê? Porque existiam várias tribos, não era apenas uma. E cada um tinha sua especificidade. No primeiro momento, os contatos entre os índios e brancos foram razoavelmente cordiais e marcados pelo escambo, ou seja, troca de produtos. Mas é interessante a gente desconstruir, né? Nem todos os índios aceitaram quando o branco chegou no Brasil. Então também teve guerra. É interessante a gente pensar nisso. Teve resistência, certo? O trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para embarque eram feitos pelos indígenas, em troca de roupas, colares, espelhos, facas, serras e machados, utensílios que o índio ainda não tinha, né? Não tinha desenvolvido. Quando o português implantou o sistema colonial e pretendeu transformar o índio em escravo agrícola, segregando-os em engenhos, separando, quer dizer isso, privados da caça, da pesca e da luta contra os inimigos, instaurou-se uma guerra entre brancos e índios. Então o índio ele não aceitou ser escravizado dessa maneira. Aí eu trago essa imagem, né? Essa imagem aí bem famosa de cima, né? Isso, os portugueses chegando numa embarcação menor e os índios esperando. E outra é aquele fazendo os escambos, esse desenho que seria a troca. Essa troca pelas especiarias, tem até um espelho. Mas é interessante a gente mais uma vez afirmar, houve resistência. O índio, o nativo brasileiro, ele não aceitou tão facilmente assim a chegada desses portugueses. As populações indígenas perderam suas terras e sofreram um aniquilamento progressivo. O que foi que aconteceu com isso? Aos poucos, gradativamente, o branco foi matando o índio, né? O índio ele não estava com imunidade às doenças que o branco trazia. É isso. Através das armas, o branco saía na frente, então era bem mais fácil dominar esse índio. A capitania de São Vicente, de São Paulo, nos séculos 16 e 17 foi o maior exemplo disso. De lá partiram as bandeiras de caça aos índios, que promoviam verdadeiras guerras de extermínio. Por quê? Com a chegada no litoral, o índio foi cada vez mais para o interior. E os bandeirantes, na verdade, foi essa caça aos índios para tentar escravizá-los, né? Como era essa sociedade indígena? A sociedade indígena na época colonial. O índio brasileiro vivia em regime de comunidade primitiva.
onde prevalecia a produção comunitária. O trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade. E as mulheres cuidavam da lavoura, das crianças e cozinhavam milho, feijão, mandioca, cará, batata doce, abóbora e tabaco. Nessa imagem ao lado a gente observa, né, isso é uma possível caça, né? Então esse era um regime comunitário, era de todos, onde todos trabalhavam, todos colaboravam para manter a tribo. Vamos acompanhar? Os homens caçavam, pescavam, construíam tabas, guerreavam e preparavam o solo para a lavoura. A alimentação obtida na caça, na pesca, na coleta e na lavoura era dividida entre todos os membros da comunidade. Eu já falei. Os índios moravam em ocas, onde dormiam em redes e esteiras. As ocas eram construídas de sapê ou palmeira. Eram distribuídas em volta de um grande círculo, onde os índios faziam suas refeições e suas cerimônias religiosas. Mais à frente eu vou mostrar uma foto para vocês. Aí eu trago essa imagem, né? Isso. A gente observa aí as redes. Na verdade, é a preparação para uma festa, né? A família de um chefe indígena, Camacan, preparando-se para um festival. Isso é uma pintura de Jean Baptiste. E a gente observa lá atrás, mais no fundo, já um agrupamento, as mulheres aqui preparando, outra pintando o corpo. É isso, usando esses utensílios. O conjunto de ocas formava a aldeia ou taba. Várias tabas formavam uma tribo e um conjunto de tribos formavam uma nação. Os índios adoravam vários deuses, então eles eram politeístas. Admitiam uma trindade superior, composta por Guaraci, o sol, Jaci, a lua, e Perudá ou Rodá, deus do amor. O chefe religioso da aldeia era o pajé, que possuía poderes mágicos de cura. Adoravam as forças de natureza, vento, chuva, relâmpago, trovão, e tinha medo dos maus espíritos. Tudo de mal que poderia acontecer naquela tribo. Um desses maus espíritos, por exemplo, era o Jurupari, que provocava pesadelos e apertava a garganta das crianças de noite. O casamento era eita, gente, agora enganchou aqui. Monogâmico. Agora saiu, monogâmico. Embora os chefes tivessem tantas esposas quanto pudessem sustentar, pois o número de esposas era um fator de prestígio em certas tribos. Quando um jovem desejava casar com uma moça de outro grupo, trabalhava para seu futuro sogro, por exemplo. Então não era tão fácil assim casar não, se fosse índio. Para os carajás, era considerado apto para o casamento o jovem que carregasse um tronco de madeira pesadíssimo, e entre as curinas, os noivos tinham que suportar uma surra de chicote. Isso, na verdade, são ritos de passagem. Né? Cada povo tinha seu rito de passagem. Quando o garoto deixava de ser garoto e poderia se casar. Então, ele tinha que passar por esse rito de passagem. Né? Antropofagia entre os índios. Quando os índios necessitavam de novos campos de caça em virtude da escassez de alimentos, ou quando desejavam terras mais férteis, validavam-se de guerra. Então, uma tribo tentava dominar a outra, né? Desenvolvia-se assim a geração pós-geração. Uma ideia guerreiro de masculinidade, coragem e força. Então, essa figura do guerreiro, né, sempre atrelada ao homem. A antropofagia entre os índios não era provocada pela ausência de alimentos. Os índios devoravam seus semelhantes por dois motivos: vingança e culto aos antepassados. Né? Em algumas tribos, devorava-se também os próprios membros da tribo, que faleciam de morte natural. Acreditavam que, desta forma, assimilavam as virtudes dos parentes falecidos. É interessante que essa característica a gente também observou nos outros povos da América. Foi isso nos Incas, Astecas e Maias. Bem interessante aí. Nações indígenas na época colonial. Desde a época colonial, houve interesse em conhecer os indígenas a fim de torná-los aliados contra as invasões de outros europeus. Assim, a primeira classificação para entender os indígenas foi reuni-los em grupos linguísticos ou grandes nações, das quais se destacam o Tupi, espelhavam-se por toda a costa atlântica e várias áreas do interior, né? O G ou Tapuí,
Tapuiá, que viviam no Planalto Central do Brasil, é isso? E aqui a gente vai ter outros. A Aroacá, que habitavam grande parte da bacia amazônica, Caribe, ocupavam o norte da bacia amazônica, é isso? E eu trago aí, aqui, simplificando nesse mapa, é isso? Por exemplo, o Tupi-Guarani, a gente observa que tem toda a costa aqui do Nordeste, aqui em cima, vê se vocês observam. Tá observando? O pano que a gente falou já está ao contrário, né? Já está bem do lado esquerdo, tá observando? E outros grupos, né, que não dá para identificar, que são esses verdes, não é isso? Então a gente observa que o Tupi e o G, que pega bastante a parte central do Brasil, tem maior quantidade, é isso? Herança cultural indígena. Vamos lá? O povo brasileiro tem vários costumes herdados dos indígenas, dentre eles se destacam o uso da rede de dormir. Quem é que não gosta de dormir numa rede, né, minha gente? Então isso é uma herança cultural dos indígenas. A utilização do milho, da mandioca, do guaraná e demais frutos nativos. Emprego de várias ervas medicinais. Até hoje a gente utiliza muito. Né? Quem é a avó que não manda? Toma esse chazinho para dor de barriga. Né? Então isso vem da herança cultural dos índios. As técnicas de fabricação de canoas, jangadas e artefatos de palha e cipó. Uso de queimada nas rosas antes de fazer plantio. Acho que a gente viu muito agora, nessa época de chuva da nossa região, que os antigos, né, os mais velhos, sempre colocam fogo, limpam o roçado, como a gente chama, e colocam fogo para poder plantar. A língua portuguesa falada em nosso país possui infinidade de palavras de origem indígena, como Iara, Jaci, Pernambuco, inclusive, não é isso? Afinal, os índios contribuíram para a formação do povo brasileiro na sociedade colonial. A união entre índios e brancos, a princípio ilegítima, ganhou o nome de mamulengo, ou caboclo, quer dizer, a junção dos dois, não é isso? Por sua vez, da união entre os índios e negros, que ocorreram em menor grau, que chamamos de cafuso ou caburé. Isso quer dizer a miscigenação, a mistura dessas três raças. Né? Até então a gente não está falando do negro, mas mais à frente a gente vai estudar. Mas a gente vai ter essas três raças, o branco, o negro e o índio. Então a gente vai ter essa miscigenação, essa mistura. Então, por hoje, por essa semana é só. Estou aqui no privado, qualquer coisa vocês enviem para mim, as dúvidas, ok? Inclusive da atividade.